Estamos aqui ao vivo do nosso estúdio, da nossa sede aqui em Guarulhos, São Paulo. E para aqueles que não puderem nos acompanhar ao vivo ou tiverem algum problema, não puderem acompanhar o episódio todo, fiquem tranquilos que a partir de amanhã estará disponível não só no YouTube, como também no Spotify. Então fiquem tranquilos, caso não possam acompanhar, ficará tudo gravado à disposição de vocês, né? Então, desde já, vou deixar meus agradecimentos aqui a todas as fábricas que estão nos apoiando, nossos fornecedores, que desde o primeiro episódio se posicionaram muito a favor dessa nossa iniciativa, da criação dessa nova mídia, e em especial ao grupo EBF Vaz, que é dono das marcas Ecopads, pastilhas de freio, e Vaz, relações para motocicletas, que acho que todos vocês conhecem, mas eles são os nossos patrocinadores dessa primeira temporada. Para fechar com chave de ouro essa primeira temporada, que será no dia 3 de maio de 23, nessa data do fechamento do último episódio, nós vamos sortear uma moto KTM 390, está aqui na tela, né, que nos foi oferecida pela própria KTM e pela ProTorque, que é um grande fornecedor nosso de motopeças. Para participar, gente, é fácil. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, curta a publicação oficial do sorteio e marque 3 amigos diferentes. Preferencialmente, alguém do nosso setor. Por conta dessa nossa mídia, né, do nosso podcast, ser algo muito nichado. Então, provavelmente, não vai interessar para seus contatos pessoais. A gente gostaria que isso fosse dirigido a participantes da nossa cadeia comercial, né? E atenção, gente, não adianta vocês marcarem, duplicarem ou triplicarem essas marcações, porque o sorteio se dará conforme o regulamento que está aí na nossa bio. Vocês vão poder conferir, super fácil para participar. Então não adianta ficar marcando várias vezes, que tem lá o regulamento. Então eu espero que vocês tenham boa sorte e que todos participem, né? Agora, sem mais delongas, porque hoje os nossos entrevistados são caras assim especialistas no tema que nós vamos tratar aqui, e o tema de hoje é vendas. Então, eu acho que a gente vai ouvir muito mais do que falar, né? Eu normalmente falo bastante, mas hoje eu estou aqui com os caras que, de alguma forma, são meus mentores na criação do podcast Automotivamente. Eu me inspirei muito neles, né, para poder criar essa nova mídia, embora seja muito nichada e o produto deles é muito mais aberto, não é? A gente não está preocupado aqui com o volume de audiência, e sim com a qualidade das informações que são levadas ao nosso nicho, né? Sendo assim, sugiro que vocês todos tenham em mãos lápis e papel, porque, como são os caras muito especialistas, eu acho que vocês terão vários insights que poderão colaborar muito no dia a dia de vocês. Sugiro que anotem bastante e, caso não possam anotar, curtam aí a apresentação e assistam depois novamente para tomarem aí as informações que quiserem, né? Então, antes de começar, antes de apresentar o pessoal aqui, eu tenho que dizer como é que eu os conheci, como é que a GB os conheceu. Então, assim, como vocês sabem, a GB vem passando por um processo longo de transformação, né, de adaptação a esse novo momento tão competitivo que a gente está vivendo. Parece que cada vez se torna mais competitivo, mas eu acho que isso não é uma característica do mercado de auto ou motopeças, é uma característica do mercado de maneira geral, que com o crescimento dessas mídias todas, né, com o crescimento do digital, especialmente com o que todos nós aprendemos durante a pandemia, né, a extensão que pode ocorrer com as empresas, né, que utilizam tecnologias, o mercado passou a ser ainda mais competitivo, né? Como nós aqui da GB e da MTO, nós vendemos produtos que muita gente vende, ou seja, a gente concorre com muita gente boa
com muita empresa competente que faz um excelente trabalho. A verdade é que não existe novidade nenhuma, né? Se a gente não se posicionar de maneira diferente, o único fator que vai determinar, né, para o cliente determinar a escolha de um fornecedor ou de outro, ou seja, da GIB ou de algum concorrente, é o fator preço. E se isso acontecer, gente, vocês sabem muito bem que se a única diferenciação para a escolha do cliente for preço, todos nós vamos nadar num oceano vermelho, né? Vai ficar difícil para todo mundo, ninguém vai ganhar dinheiro e isso pode causar um grande problema lá na frente, né? Em empresa que não se ganha dinheiro, nós todos muito bem sabemos que não tem longevidade, né? E foi aí que um dia eu estava pensando, né, em alguma forma de qualificar o nosso time comercial para que nós tivéssemos um posicionamento diferente do que a maioria dos nossos concorrentes. Quer dizer, um atendimento mais atencioso, de maior qualidade, com maior precisão nas informações e com um treinamento para que o próprio vendedor pudesse administrar mais o andamento da venda, né? Em todas as suas nuances. Mais para frente, eles mesmos vão falar bastante a respeito disso. Nosso time é muito bem treinado, não só o time de vendas, como a empresa como um todo, né? Pensei assim, falei, pô, se a gente se propõe a ser uma empresa diferente, a gente tem que qualificar ainda mais a nossa equipe de venda. Que cá entre nós sempre foi uma equipe qualificada e diferenciada, mas eu senti que a gente precisava buscar mais opções de capacitação, né? E aí eu comecei uma busca por uma empresa que fizesse esse treinamento para a gente, porque, como vocês sabem, né, santo de casa não faz milagre, e o que a gente podia fazer com o nosso conhecimento aqui, o meu, dos nossos gerentes, da nossa diretoria comercial, nós já tínhamos feito, mas a gente queria algo a mais. E para fazer algo a mais, a gente teve que buscar no mercado essa opção. E após consultar uma série de empresas e pessoas que faziam esse tipo de treinamento, né, eu, um belo dia, ouvi um episódio do podcast. Anota aí a primeira sugestão. Papo de Vendedor. Vocês vão ouvir falar bastante nesse Papo de Vendedor hoje. É um podcast que, a partir do momento que eu ouvi esse primeiro episódio, por sorte ouvi, eu passei a ouvir todos. E nesse momento eu digo para vocês, estou atualizado até o último, e não é porque eu iria convidá-los, não. É porque eu gosto mesmo, e às vezes eu assisto no YouTube, às vezes a maioria das vezes eu ouço pelo podcast. E porra, sabe quando você, de cara, você se identifica com a condução do treinamento deles, o tipo de papo que eles têm? São dois profissionais formados, né, nascidos para isso, que estudaram muito e desenvolveram muito essas técnicas de venda, né? E a partir do momento que eu ouvi, que eu digeri esse treinamento deles e comparei com os outros concorrentes que eles tinham, na minha opinião, eu esqueci a questão preço e fui para cima de valor. Não é? Então, eles estão aqui, né? Um está aqui presencialmente, o outro está online, vocês vão conhecê-los daqui a pouco, mas o Leandro está aqui na minha frente e não dá para mentir na frente dele. Eu não negociei R$1 na pedida de preço que ele deu, o orçamento dele. Eu fechei na hora, sem saber se era caro ou barato, simplesmente porque eu vi muito valor na proposta deles, no tipo de trabalho deles e na condução, né? Então, eu realmente, a partir desse momento, eu juntei meu time de vendas, né? O meu time de gerentes, né? E a minha diretora comercial. Apresentei a proposta que nós tínhamos, eles levaram isso como lição de casa, e no momento que eles ouviram o Papo de Vendedor, de verdade, a gente teve assim a mesma impressão. Foi paixão à primeira ouvida, né? Porque todos eles ouviram o podcast, depois que eles foram buscar YouTube e tudo mais. A linguagem deles é muito simples, porém é abrangente. O conteúdo que eles têm, o repertório, né, juntamente com as técnicas aplicadas, foram assim determinantes para a nossa escolha.
Então, a gente, no dia que eles todos ouviram, no dia seguinte a gente se reuniu e decidimos pela contratação da empresa deles, que muito criativamente eles colocaram como super vendedores. Né? E realmente o são. Aí, após 90 dias de treinamento presencial aqui na nossa sede em São Paulo e online para as nossas filiais do Rio de Janeiro e Minas Gerais, começando pelos nossos gerentes e supervisores, e aí no momento seguinte, já imediatamente, com toda a nossa equipe de vendedores internos e externos. Né? Nós finalizamos o treinamento e nos tornamos todos super vendedores, inclusive eu. Né? Me tornei também um super vendedor. Embora eu seja um cara assim meio jurássico, né? Bem velhinho, eu me tornei também um super vendedor. Aprimorei as minhas técnicas de venda. E sendo assim, como nós estamos aqui sempre pensando, né, na evolução e desenvolvimento do nosso ecossistema, é com muito prazer que eu não quis guardar isso para nós e sim compartilhar a apresentação desses caras para vocês todos. Quer dizer, aqui nós temos a nossa audiência, em sua grande maioria clientes, mas sabemos que temos muitos fabricantes, também distribuidores, concorrentes, os quais nós não olhamos simplesmente com olhos de concorrentes. Eu acho que assim a gente vive no mesmo ecossistema, e novas soluções, né, novas opções de propostas de mídia devem ser compartilhadas e admiradas. Portanto, eu espero que na sequência aí venham a nascer novos produtos oriundos aí de concorrentes, e que todos eles juntos contribuirão para o desenvolvimento de toda essa nossa cadeia, de todo esse nosso ecossistema. Né? Sendo assim, sem mais delongas aqui, né? Com vocês aqui os criadores do método Super Vendedores, o Leandro, que está aqui presencialmente comigo. E aí, super vendedor, como é que tá aí? Ótimo, cara. E o Daniel, que pela primeira vez nós estamos fazendo um teste à distância, e eu espero que essa figura possa se comunicar com vocês e corra tudo bem. Nosso diretor aqui está tentando o uso da tecnologia aqui para ver se dá tudo certo. Nós conseguimos enxergar o cara bonitão lá de Sorocaba, com aquele sotaque peculiar. É isso aí, tem que mandar o jargão aí. E é isso aí, fala aí você, lindão. Fala aí, Beran, como é que tá essa força, meu cara? Virou registrada. É a marca registrada do nosso amigo Daniel. Bem-vindo, cara. Prazer em ter você com a gente. Pô, nem fale, Beran. Uma honra participar do podcast aí com vocês, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Deu para perceber, né, que ele tem um sotaquezinho. E ele tá lá de Sorocaba. Ele é um cara muito caseiro, assim, não costuma sair de casa, tava com medo de vir pra cá. Caipira, né? Caipira tem medo de sair do interior. Então, ele tá aí à distância, mas eu acho que vai dar pra gente interagir legal. Ele conhece muito bem o que vai falar, conhece o tema muito bem. Então, acho que vai ser um papo gostoso aí pra gente tocar. E assim, ó, Leandro e Daniel, eles estão longe de ser uma dupla sertaneja, tá? A gente não canta. Não, os caras não cantam, mas eles são mestres em formação de profissionais de venda. Então, cara, eu vou deixar aí um pouco a palavra com eles, para eles se apresentarem. Primeiro acho que é legal o Leandro falar, que tá aqui, né? E depois a gente passa pro Daniel. Legal, Beirão. Vai lá, cara. Cara, mais uma vez, obrigado pelo convite. Que é isso. É um enorme prazer estar aqui na GB, estar aqui com você, com o teu time. Quando eu entrei, eu falei, né? Me sinto em casa aqui. A gente fez uma série de treinamentos para você aqui. A gente se sente muito bem chegando aqui. Encontrei uma parte do teu time lá fora e foi realmente muito bom. Cara, brevemente, eu sou o Leandro Munhoz, eu sou vendedor. Desde quando eu me conheço por gente, fiz minha primeira venda com 8 anos de idade. E venho de família de vendedores, meu pai é vendedor, meus 2 avós são vendedores, então vendas é um negócio que a gente... Negociação, contorno e objeção, ela rolava no jantar, no almoço de domingo. Então, eu acabei acabei seguindo a profissão da família aí. E, de novo, é um prazer estar aqui com você, com a tua audiência aí. A gente vai bater um papo sobre vendas, tem uma pauta bem rica. E conta comigo aí 100% para a gente fazer um grande podcast. Obrigado, cara. Tenho certeza que será. Fala aí, caipira. Vamos lá, eu sou Daniel Mestre, né? Sou aqui de Sorocaba, também trabalho com vendas
desde sempre. E para mim é super legal conversar com o pessoal desse ramo, porque foi o ramo que eu iniciei, né, Beirão? Verdade. Eu trabalhei com distribuição de pneu ali 2007, 2008 para frente ali, até 2011, se eu não me engano. Né? Trabalhamos com pneu da Maxxis, trabalhamos com pneu da Federal. Era uma época um pouquinho diferente, né, Beirão? Não era a mesma época que você começou, mas era uma época diferente de hoje em dia, Claro. né? E, cara, é um mercado super bacana, né? O pessoal como um todo, né? Os distribuidores, as marcas, os clientes, né? Tem muita gente muito legal de se relacionar nesse meio. É um ramo que eu tenho muitas saudades, cara. Então, excelente bater um papo com a sua audiência, Beirão. Muito obrigado pelo convite, Que cara. isso. Obrigado você, Daniel. E você tem toda a razão, cara. É um segmento que, assim, o contato pessoal, não necessariamente presencial, é muito importante e é levado muito a sério no nosso negócio, né? Acredito que existam as mesmas similaridades aí em outros setores, mas no nosso, que eu só conheço esse, eu sou um cara raiz de autopeças, como vocês sabem, só fiz isso na minha vida, então a GIB vai completar 43 anos, eu tenho 62 de vida, portanto eu comecei com 19 anos, a empresa, né? E antes disso, também fui vendedor. E mesmo como empresário, o meu dia a dia, eu sou vendedor. Não é? Agora mesmo eu estou aqui vendendo a minha empresa para vocês. O objetivo com essa mídia, com esse podcast, é atrair todos do ecossistema para um ambiente onde todos nós possamos trocar informações e conhecimentos para que a gente se aproxime. E é claro que o nosso objetivo é fazer com que o nosso cliente se sinta atraído por esse modelo de comunicação e se aproxime ainda mais da gente, né? Então, novamente, o negócio aqui é vendedor conversando com vendedor. Até hoje me considero um vendedor, embora eu tenha outras incumbências aqui no dia a dia da empresa, enfrentar, né? Matar um leão por dia, como vocês sabem. Mas, assim, sempre mantendo a origem de ser um bom vendedor. E todo dia querendo me desenvolver nisso, né? E como eu disse anteriormente, o meu desenvolvimento é constante. Com tudo que eu tenho uma idade aí, diria que avançada, perante a média da nossa audiência, e a gente sabe que a média da nossa audiência é bem mais baixa que a minha idade, mas eu me proponho a doar, né, a compartilhar um pouco da minha experiência de vida e me comprometo também em me manter atualizado para poder conversar com vocês no mesmo nível de desenvolvimento, principalmente tecnológico. É isso aí. É isso aí, cara. Então vamos lá, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta. Vou vou perguntar primeiro aqui para o Leandrão, que está aqui na minha frente. Bora. Como é que nasceu o Super Vendedores, Leandro? Pô, legal. Cara, são basicamente dois momentos, né? O Super Vendedores, ele nasce como um blog lá nos indos de 2012. Eu estava fazendo um curso de gestão estratégica de vendas na FGV. Eu já trabalhava no mercado digital, tinha uma agência digital e eu queria escrever sobre as experiências que eu tinha vendendo a minha solução digital ali. Como a gente estava numa turma, cara, grande de vendedores, todo mundo animou, cada um de um mercado, a gente queria falar sobre vendas, escrever as experiências e, putz, criamos o blog. Só que no final de 2, 3 meses, praticamente fiquei sozinho ali com o blog montado. Como eu estava no mercado digital, montei tudo, né? Marca, site e tal. Já era Super Vendedores? Já era Super Vendedores, já era Super Vendedores. Eu peguei e falei, quer saber? Eu vou tocar. E aí eu comecei a escrever e aquilo virou um blog, virou uma válvula de escape. E aí eu comecei a ter uma certa audiência em cima dos textos. Só que como eu estava focado na agência, a gente foi caminhando com outros negócios e tudo mais. E lá por 2017, mais ou menos, eu trabalhando na agência, gerando lead, gerando oportunidade de negócios para os meus clientes, eu falei assim, cara, eu gero lead e o cara não consegue vender, meu. Então, alguma coisa de errado. E aí eu comecei a falar um pouco mais de vendas dentro de uma reunião que em tese seria de marketing. Ali começou o embrião do que é hoje os Super Vendedores. Na época eu conheci o Dani do BNI, né?
O BNI é como se fosse um café de networking estruturado. E a gente já trocava muita ideia. Ele já trabalhava com treinamento de vendas, depois ele vai comentar com você. E a gente conversava muito, eu falava, cara, eu gero lead, o cara não vende. E aí a gente começou a fazer alguns projetos juntos, alguns treinamentos. E aí, lá para 2019, participei do RD Summit, lá em Floripa, um evento da RD Station. Ouvi uma palestra do Gary Vee. Saí da palestra e falei assim, Dani, a gente precisa gravar um podcast, cara. A gente já tinha ideia do Papo de Vendedor antes, né? Lá para 2018, já tinha comprado equipamento, registrado marca e tal. A gente se juntou, em dezembro de 2019 a gente grava 4 episódios, lança em janeiro de 2020, sem saber o que ia acontecer, né, Dani? Sem ter noção nenhuma do que ia acontecer, pandemia e tal. E a gente começa um projeto juntos. Aí é uma segunda fase dos Supervendedores como negócio mesmo, como estruturação de treinamento. Hoje a gente trabalha com recrutamento e seleção. Enfim, a gente tem uma série de soluções comerciais para empresas que vendem para outras empresas B2B, cara. Então foi assim que nasceu os Supervendedores. Quer dizer que a dupla Leandro-Daniel começou em 2019. Assim, oficialmente, sim. A gente se conhecia desde começo de 2018, né, Dani? Mais ou menos isso, né, cara? 2017 e 2018, cara, 2017, que foi o BNI, 2018. Né? É isso aí. A gente participava do BNI juntos, ele na cadeira de treinamento, eu na cadeira de marketing digital, e a gente trocava muita experiência. Eu falava, cara, pô, eu tô gerando lead pro cliente, o cliente não vende, meu, o que pode estar acontecendo? E aí a coisa foi começando, o embrião do que é hoje os Supervendedores começou mais ou menos nessa época aí. Que legal. Mas o motivador foi o podcast, cara. Por isso que o podcast tem um espaço muito grande na nossa vida, no nosso coração, porque foi no podcast que tudo surgiu. Pô, estamos aqui por causa do Papo Exatamente. Vendedor, né? Eu conheci vocês através do podcast, que caiu eu procurando lá, acho que aquela busca randômica lá, né? Pô, caiu no meu Instagram. Falei, caramba, o que é isso aqui e tal? Ouvi o primeiro episódio, que era o último que vocês tinham gravado. Legal. Aí voltei atrás. Eu ouvi desde o episódio número 1. Eu sou meio compulsivo, né? Não, mas isso é um movimento muito comum, tá? A pessoa escuta e gosta, né? Vê que é um programa que fala o dia a dia do vendedor. O nosso jargão é de vendedores para vendedores. E aí é normal, volta no primeiro episódio ali, áudio ruim, né, Dani? Música de fundo, parecia e a galera maratonando. Né? Parecia um programa de rádio, né, cara? Era uma coisa assim, exatamente, completamente diferente do que Mas é hoje. eu garanto para nossa audiência que vale a pena ouvir desde esses primeiros episódios que eles estão falando que tinha esse problema de sonoridade. Mas eu, sinceramente, claro que eu percebi uma evolução muito grande. Mas desde o início, desde os primeiros episódios, o assunto que eles tratam e a maneira que eles falam é muito agradável. E, pô, passa o tempo rápido, não são episódios muito longos. Vocês é tipo 30 minutos, 1 hora. Tem alguns menores. Agora eles estão em torno de 1 hora, mas passa rápido, porque o assunto é muito gostoso de ouvir, o jeito que eles tratam. Né? Vocês vão ver, ó, o Daniel vai falar um pouquinho pra gente agora. Se não fosse esse sotaque dele, eu diria que ele seria um cara perfeito. Fala aí, Dani, você um pouquinho. É isso aí, Beira. E logo em seguida, né, quando a gente começou o projeto aí do Papo de Vendedor, a gente se viu no meio da pandemia, né? Os primeiros episódios que a gente gravou, a gente soltou em janeiro e fevereiro de 2020. E logo na sequência veio pandemia, veio tudo isso. E resolvemos dar continuidade, né? A gente começou gravando presencial, igual vocês estão fazendo hoje. Mudamos toda a estrutura do podcast para continuar gravando cada um da sua casa, né? E a nossa ideia era dar treinamento presencial desde o início, né? E a gente se viu obrigado a gravar um produto, né? Gravar o nosso treinamento para ter alguma coisa para distribuir, porque a gente estava tudo ficando em casa, a gente trabalhava com treinamento presencial, aí teve todo esse movimento. Os Supervendedores foi desenvolvido em cima de uma estratégia remota, né? Até agora de pouco, né? Até agora de pouco a gente já tem um time alocado e tudo mais, mas de 2020 até o final de 2022, quando foi a primeira temporada que a gente gravou episódios semanais, a gente estava já com um time grande, né, Leandro? Bastante gente indireta e tal, e todo mundo remoto, né? Uma estrutura, uma empresa criada remota no meio da pandemia. Né? A gente escalou do zero ao que a gente é hoje
com início no Covid, né? Legal, que legal, cara. E assim, o que eu achei bacana também, e já é uma sensação minha, né? E já é uma pergunta também para devolver para eles, né? O treinamento deles, ele serve tanto para um vendedor de fábrica, de importador, para o vendedor do distribuidor, que é o nosso caso, bem como para o vendedor da loja, que é o balconista. É claro que são uma metodologia diferente, né? Nós sabemos que a grande maioria da nossa audiência, Leandro e Daniel, é o pessoal de loja, ou seja, são balconistas vendedores e que recebem, a grande maioria, uma venda passiva. Eles estão no balcão e o cliente chega, o mecânico chega para comprar no balcão dessa loja. Então, mas assim, as técnicas que eles nos ensinam, né? Elas compreendem todas as etapas da venda, desde o vendedor, da fábrica, distribuidor, importador, passa por todos, sabe? Assim, o conteúdo serve para todos. E assim, aí eu já faço uma pergunta, emendando nessa colocação que eu fiz. É possível um cara tímido se tornar um bom vendedor, Leandro? Cara, com absoluta certeza. Acho que você não precisa ser extrovertido para ser um super vendedor. Você tem que ter a técnica correta para você executar um processo de vendas e você tem que ter o comportamento ajustado para você aplicar essas técnicas. Então, você vai conduzir o teu cliente durante o processo de compras do seu produto e, através de boas perguntas, você vai descobrir quais são as necessidades dele. Então, não é uma questão de ser tímido ou ser extrovertido. É muito mais uma questão de técnica e comportamento ajustado, ter um mindset ajustado. A gente defende muito, né, Dani, que vendas é uma ciência. E como ciência, assim como a matemática, ela pode ser ensinada para uma pessoa. Óbvio, Beiran, tem pessoas que têm uma predisposição em vender, em ser um vendedor, em adotar essa profissão, ser um bom comunicador. E aí o atributo de ser extrovertido vai te ajudar. Mas eu sou uma pessoa mais introvertida e o Dani é uma pessoa mais extrovertida. E nós dois vendemos tão bem quanto quanto o outro. E então eu não vejo uma condição assim necessária a pessoa ser extrovertida para ser um campeão de vendas, cara. Em resumo, é uma habilidade que pode ser desenvolvida com técnicas e estudo, né? Dedicação. Exatamente. Acho que qualquer coisa com dedicação você consegue Sim. desenvolver. Mas é basicamente isso, é um conjunto de técnicas e você usa o comportamento para você executar essas técnicas, né? É isso aí. Então, Daniel, não necessariamente um bom vendedor é aquele cara falador, não existe essa necessidade, né? Quer dizer, pode ser uma predisposição do profissional que, como o Leandro colocou aqui, né? Pode ajudar. Né? Um cara mais descontraído pode ajudar. Mas não é determinante para o sucesso desse profissional, né? Não é determinante. E eu ainda digo mais, Beiran. Em algumas etapas do processo, o tímido leva vantagem. Né? O extrovertido ele vai ter uma facilidade maior para fazer prospecção, para fazer abordagem, para fazer aquele primeiro quebra-gelo com uma pessoa que você não conhece. Essa extroversão ajuda bastante, né? Mas o extrovertido é o que você falou, o cara não para de falar. E em determinada etapa do processo comercial é importante que você ouça mais do que você fale. E aí o tímido se atém ao necessário, né? Fazer a pergunta certa e ficar ouvindo. Né? E muitas vezes o extrovertido ele desembesta a falar, não deixa o cliente falar, interrompe o cliente. E aí o negócio vai começando a ir para um lado onde eu não sei muita coisa do meu cliente, eu não investiguei adequadamente, já estou partindo para fechamento e eu não tenho ainda construído, né, porque eu não dei espaço para o outro falar sobre o que esse cara precisa, onde ele vê valor definitivamente. Né? E aí os tímidos, eles são muito mais observadores e muito mais bons ouvintes. Eles conseguem coletar uma quantidade de informação muito maior do que os extrovertidos. E também tem uma coisa, né? A venda, normalmente, no caso aqui da GIB,
Nós vendemos para lojas e centros automotivos. Não atendemos oficinas mecânicas, né? Por conta de entendermos que a oficina mecânica é cliente do nosso cliente. Perfeito. O mecânico ele deve comprar as suas autopeças, suas motopeças, nas lojas de varejo. O nosso negócio é distribuição. E como a vida inteira eu lidei com vendedores, né? Eu percebo que muitas vezes, como o Dani falou, você tem um vendedor tímido que ele ouve bastante, ele prepara a resposta, ele responde mais assertivamente e ao longo do tempo, como no nosso caso, existem casos de clientes que compram aqui diariamente, 4, 5, até mais vezes na semana, porque a nossa entrega é bastante rápida, né? É isso que a gente se propõe. Ele usa o seu estoque, né? Exatamente, ele usa o nosso estoque. Então, às vezes, esse vendedor quieto e tímido, ele acaba, ao longo dos atendimentos, conquistando a confiança do lojista. Porque muitos lojistas não têm tempo para ficar com muita conversa. Ele quer ser atendido com presteza, né? Com uma orientação correta e muitas vezes esse tímido atende muito bem e acaba criando uma relação. Uhum. A venda não é uma vez só, a venda acontece em várias vezes ao longo do tempo. Então, eu também concordo, embora quando alguém vai recrutar um vendedor, a gente tende, né? Me coloco na posição de recrutador aí, que inclusive é uma das habilidades que vocês têm, é um dos serviços que vocês prestam. Muitas vezes nós, como contratantes, nós olhamos mais para aquele profissional que fala muito, que é falador, que é mais descontraído. Mas nem sempre a gente acerta. E outras vezes o RH não tem um processo de entrevista, né? O Dani fala muito disso no Papo de Vendedor. E aí você acaba entrevistando o vendedor, quando você for recrutar e selecionar ele, e cada vendedor você toca de um jeito a entrevista. Para você ler aquele candidato mais pelo lado da ciência, mais pelo lado comportamental do que só pela entrevista. Deixa a entrevista para ele se vender, para ele se portar, para ele se comunicar, mas com um processo estruturado, com as mesmas perguntas para todos, Sim. com o mesmo tempo para todos. Eu acho que isso é bem importante de falar, porque quando você contrata errado, cara, por mais que você treine a equipe nunca entra na alta performance. Esse é um tema bem importante, né, Dani? Se você consegue identificar antes de contratar quais são as habilidades que você precisa desse vendedor, e assim como em vendas, você já tem a sua lista pronta para você verificar se esse vendedor sabe ou não sabe o que você precisa, você elimina essa questão da pessoa ser uma pessoa que conseguiu criar uma boa primeira impressão na entrevista. Porque às vezes o cara consegue ser super gentil, super gente fina na entrevista, mas não sabe muito de vendas. E a gente gostou daquele cara, porque a gente deu risada na entrevista, foi uma conversa bacana, e a gente acredita que por causa dessa habilidade dele, ele vai conseguir performar. E as pessoas mais quietinhas, se você não consegue extrair dela a informação para ver o que ela sabe de verdade, muitas vezes você termina a entrevista e a pessoa fala assim, poxa, mas eu nem consegui falar o que eu sei e o que eu não sei. E a gente acabou dispensando uma pessoa que às vezes sabe tudo de vendas, né? E a gente não soube, durante a entrevista, perceber isso. Por falta de um processo, como o Leandro falou, né? De você saber o que você quer e saber como identificar isso numa pessoa, né? Então, manter um padrão aí para você conseguir tirar essa primeira impressão, né? Tirar a questão da primeira impressão e fazer uma análise mais profunda, em cima de técnica e em cima de comportamento. O Jorge, nosso diretor, está dizendo que deu uma cortadinha aí na sua fala, mas agora está me dizendo que está tudo ok. Fico feliz. Se der qualquer trave grande aí, a gente derruba o Daniel e tocamos aqui, eu com o Leandro. Seria uma pena, né? Porque, como vocês estão vendo, é uma tremenda figura, né? Eu posso atestar isso que eles estão falando aqui, gente, porque, olha, fazem um ano e alguns meses... Faz um ano e alguns meses que a gente terminou o nosso treinamento. Foi março do ano passado. Um ano. Um ano. Faz um ano, é isso aí. Quer dizer, começou um pouco antes, né? Isso. E terminou, então, em março do ano passado. Apenas um ano após o término do treinamento deles, a gente percebeu
uma melhora na performance individual de cada um, do nosso time, principalmente do nosso time interno de vendas, que realmente nos causou assim uma satisfação muito grande. E é muito legal para nós, como empresa, podermos oferecer condições para que esse nosso pessoal se desenvolva, ganhe mais dinheiro, se tornem mais realizados, ganhem mais segurança, não é? E como em qualquer empresa, a gente tem algum turnover aqui, ou seja, a gente tem algumas perdas pelo caminho, pessoas que saem, é normal, né? O nosso time de vendas hoje é muito grande, temos hoje nós somos 250 pessoas total na empresa, sendo que 50% disso é força de venda. Sim. Então é muita gente, natural que haja algum turnover ao longo do processo. E os novos vendedores que são contratados, a gente tem aqui disponível na nossa plataforma, que é o Peça Mentor, é uma plataforma que nós temos de treinamento para o nosso time interno. Então, quando a gente contrata um vendedor, após ele iniciar o treinamento nosso, o sistema, conhecer a empresa, fazer a climatização dele com a nossa empresa, a gente coloca o pessoal para ouvir todo o treinamento do Leandro e do Daniel, dos supervendedores. É claro que não é a mesma coisa que fazer o treinamento com eles. Inclusive, eu estava conversando aqui com o Daniel, eu pretendo aí no final do ano fazer uma reciclagem no treinamento deles com o nosso time novamente. Não será um processo tão longo, a gente vai desenvolver aqui, ou melhor, eles vão desenvolver um modelo aí para a gente, só para colocar todo mundo na mesma página. Quer dizer, aquele pessoal oriundo do primeiro treinamento e também esse pessoal que entrou na sequência dos meses. Tá? Mas assim, voltando a dizer para vocês, a diferença, né, que a gente sentiu no treinamento desse pessoal foi demais. E o nosso diretor colocou aqui a nossa plataforma Peça Mentor, que ela fica à disposição de todos os nossos colaboradores, bem como dos nossos clientes. É fácil acessar, de fácil acesso, o nosso pessoal comercial está pronto para te orientar como é que você faz para conhecer a plataforma. Então, aqui tem matérias relevantes, informações sobre as fábricas, nossas fornecedoras, informações dos sindicatos acerca de alguma modificação tributária, contábil que possa acontecer, bem como atualização de todos os eventos que existem para o nosso setor. Como exemplo da nossa Automec, que é o maior evento do nosso setor de reposição, que acontece agora no final de abril. Então, eu recomendo que vocês acessem aí a plataforma e conheçam aí o que a gente tem para oferecer. Aí, voltando aqui ao nosso bate-papo, vou fazer uma pergunta pro Daniel. Tá ouvindo bem, né, Daniel? Maravilha. Ouvindo. Como os nossos ouvintes são, na sua grande maioria, vendedores balconistas, né? Você, Dani, como no seu início aí como vendedor, né? Uma das empresas que você trabalhou foi numa empresa distribuidora de pneus, onde você atendia centros automotivos. Não é? O que é um centro automotivo, né? Para quem não é do ramo? Ele é uma oficina mecânica, só que desenvolvida, onde ela se propõe a ter um estoque, principalmente de itens de curva A e B. Então, portanto, quando você era vendedor, Dani, você ia visitar esses centros automotivos e você vendia pneu. Né? Você sabe bem que esse cliente, né, esses seus ex-clientes, eles são mais ou menos como são os nossos balconistas que nos ouvem agora aqui. Não é? O que você tem para indicar, assim, para que eles façam um bom atendimento? Porque é uma venda passiva. É diferente do que nós aqui da GIB temos que fazer. A nossa venda é muito mais ativa. O nosso time de vendas vai muito atrás do cliente. A grande maioria das ligações são ligações que nós fazemos. Existe alguma coisa que a gente recebe, sim, que a gente chama de venda passiva, mas a venda ativa, no nosso caso, ela é muito mais presente. É o que faz a diferença. No caso das lojas, né, Dani, o que acontece? O balconista desse centro automotivo, ele está lá e ele espera entrar um cliente.
Como é que você acha que ele deve proceder nesse atendimento? Que toque você tem para dar para essa turma? Beirão, eu acho que um ex-vendedor do ramo, gente desse ramo, né, pneu, né, leva meu carro para fazer qualquer tipo de serviço que é necessário. A coisa que eu acredito ser fundamental no atendimento desse tipo de oficina, né, os auto centers ali, é a transparência, cara. Porque o cliente geral, o cara que vai levar o carro dele lá para fazer qualquer tipo de trabalho, sempre fica em dúvida, porque todo mundo já fez alguma coisa que talvez não precisasse, já trocou uma peça que depois quebrou logo em seguida, já teve um problema com oficinas mecânicas, com auto center, qualquer coisa desse jeito. O pessoal ficava com muito medo, né? Eu trabalhava com pneu, o pessoal vinha pedir indicação para mim e falava assim, mas não me leva nesses caras que vão querer trocar todos os amortecedores, trocar tudo do meu carro só porque eu levei lá para fazer um rodízio e um alinhamento. O cara quer arrumar tudo no meu carro para fazer, né? Então, as pessoas ficam com a guarda alta nesse tipo de cliente. Se você consegue estabelecer um relacionamento de confiança, um relacionamento de transparência, de falar, ó, essa peça aqui está quase na hora de trocar. Se você trocar agora, vai estar tudo certo. Se você esperar, pode acontecer tal coisa. Dura mais não sei quantos 1000 quilômetros. Você explica isso, porque a maior parte das pessoas que vão até esse tipo de lugar para fazer serviço não entendem muito bem de carro, não entendem muito bem de mecânica. E ficam na mão de uma pessoa que às vezes a gente percebe que está passando uma conversa na gente ali, falando que precisa, precisa, mas não precisa. E a pessoa fica insegura de fazer o serviço, né? Muitas vezes vai ter que ir levar a fazer uma segunda olhada em outro lugar para ver se as pessoas estão falando a mesma coisa, porque não consegue confiar nesse tipo de vendedor. Então, se você consegue fazer um atendimento explicadinho, mostrar para a pessoa, ó, isso aqui você precisa fazer muito breve, isso aqui é o que você precisa resolver hoje. Sabe aquela coisa de colocar a peça que você trocou no porta-mala do carro para mostrar que realmente foi trocado? Esse tipo de coisa, quando feito de forma correta, aumenta a sua taxa de recompra. Porque se eu fui bem atendido, eu não senti que eu fui enganado, Beirã, eu volto lá. Claro. E aí, qualquer coisa que essa pessoa falar que eu preciso fazer no meu carro, tem a minha confiança. Eu não preciso levar 2, 3 para ver se todo mundo está falando a mesma coisa para mim. Né? Porque se 3 estão falando coisa diferente, eu desconfio que os 3 estão mentindo para mim. Né? Então, se eu tenho uma oficina de confiança, se eu tenho um cara que me atende, que eu falo assim, cara, eu só vou nesse cara, e se ele falou que eu tenho que trocar, eu troco de olho fechado, mesmo que seja caro. Porque ele não quer que eu pare no meio da estrada. Né? Então, as oficinas que eu via que tinham muito sucesso, Beira, eram essas oficinas que o pessoal voltava porque confia. E quando você tem um desse, quando você, cliente, tem um cara desse, que você fala assim, minha oficina, eu só levo meu carro no fulano. Quando você tem um cara desse, você se sente confortável para indicar. Né? E uma vez que alguém botou a mão no fogo por uma oficina, por um auto center, a outra pessoa também fica confortável para indicar, porque é um ramo difícil da gente falar, vai lá e fica tranquilo, né? Porque às vezes o pessoal pode fazer alguma coisa no carro que eu não gostei ou qualquer coisa do gênero e tirar satisfação com a pessoa que indicou. Então é um mercado que quando você consegue um cliente que indica, além dele voltar sempre em você, porque são peças de desgaste, coisa que você vai ter que trocar, pastilha de freio, óleo, pneu, é coisa que você vai trocar o tempo todo. Né? Quando tiver alguma coisa mais grave para fazer, você vai levar em quem você confia. Né? Então, você tem um cliente que não cota em outros lugares, né? Um cliente extremamente fiel e que te indica. Se você consegue estabelecer, prefiro falar para esse cara que ele não tem mais nada no carro dele para fazer, que é só o óleo e fazer o alinhamento do pneu. Maravilha, cara, faz só isso. Cria um relacionamento com esse cara, entra em contato com ele depois, fala, ó, já deve estar chegando na sua troca de óleo de novo, manda um WhatsApp. Conquista o cara pela confiança, que vai sair muito mais barato do que você colocar uma coisa que de repente não precisa e acabar perdendo o cliente e as indicações desse cliente. Né? Então, eu acho que nesses mercados, o seguro automotivo é a mesma coisa.
as pessoas têm uma certa defesa contra esses vendedores, porque nunca sabe se estão falando a verdade ou não, né? Então, se você trabalhar com honestidade para você conquistar o cliente de fato, você tem um cliente para o resto da vida e esse cara vai te indicar, né? E aí a sua venda passiva, como você bem disse, ela começa a aumentar naturalmente. E aí, se você tem a oficina por 10 anos, ela está sempre lotada, você não precisa fazer nada. Aí nasce a venda recorrente, né, Dani? Exatamente, você tem carteira de cliente, né? Quantos e quantos desses eu não vi, Beira, que o cara não faz nada de marketing, tem uma fachada feia e não falta serviço, porque todo mundo vai lá direto, deixa o carro lá, me fala o que tem para fazer, no final do dia eu venho pagar. Né? É um negócio de muita confiança. Até porque, normalmente, né, quem leva o carro na oficina mecânica, ele não leva o carro feliz. Né? Ele teve algum problema, ele ouviu algum barulho, ele sentiu alguma anormalidade no funcionamento de alguma peça. Então ele já vai pro mecânico ou pro centro automotivo preocupado, né? Preocupado. Ele fala, caramba, será que é coisa grave? Sem contar que boa parte do público consumidor é público feminino. E normalmente, naturalmente, as mulheres entendem menos de mecânica que nós. Né? Então, acho que a mulher, quando ela é atendida por um profissional que a trate bem, que seja correto no orçamento e na indicação das peças que precisam ser trocadas, ela passa a ser uma cliente fiel daquele lugar. Porque mulher nenhuma, se homem não gosta, imagina uma mulher ter que levar carro ao mecânico. Eu tenho 4 filhas, nenhuma delas gosta e nenhuma delas leva. Na verdade, se eu não levar, é capaz do carro parar na rua, né? Por quê? Porque elas não gostam do assunto, não é um assunto que uma mulher gosta de tratar, né? Muitas vezes, vai se sentir seguro, o ambiente, né, Dani, o ambiente da oficina não é um ambiente agradável para uma mulher frequentar, né? Por isso, assim, como sugestão aos amigos ouvintes, um centro automotivo que tem uma condição mínima de conforto para atender uma cliente mulher, ele se diferencia. Porque você, como conhecedor da área, né? Tem muito lugar que você ia que tinha lá a folhinha atrás da porta com uma mulher pelada. Você deve se lembrar disso, né? Isso eram outros tempos. E é assim que funcionava. Você ia numa oficina mecânica... Era um ambiente hostil para a mulher, hostil. Né? A grande maioria das fábricas, e fábricas grandes, colocavam lá fotos de mulheres ou nuas ou sensuais. E era o que vendia. Não é? E o mundo mudou, não é? O mundo é diferente hoje. Com certeza, Beira. Se você consegue fazer um ambiente onde a mulher se sinta tranquila em entrar, né? E daí direitinho o que precisa ser, né? Porque só falar de preço, a pessoa não vai entender. Se a gente já não entende, né? Quem não conhece o mínimo de mecânica é pior ainda. Né? Então, transparência, né? Transparência. Você ter um ambiente bacana para receber todo tipo de cliente, um lugarzinho com café, um sofazinho, uma salinha que tenha um ar-condicionado, já ajuda bastante, mas relacionamento de confiança. É uma história assim, você deixa de ganhar um pouco, talvez você conseguiria... trabalhar com uma margem maior, se você coloca mais SKU nesse carro, né? Mas ao longo do tempo, a taxa de recompra vai valer a pena. Sim. Né? Porque fazer um negócio que ganha-perde, você ganha nesse negócio, perde o cliente para sempre. E aí você vai ter o custo de conquistar um cliente novo. Claro. Né? E às vezes a transparência e a confiança saem um bom negócio, né? Ao longo dos anos. Sim, e no nosso negócio, né, até elementar o que eu vou dizer aqui, existem 2 tipos de manutenção mecânica, né, de um automóvel. Um é a manutenção preventiva e o outro é a manutenção corretiva. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Vou dar 2 exemplos. Um deles é assim... o cliente chega na oficina para trocar os pneus ou para fazer um balanceamento, um alinhamento, algo do gênero, e o mecânico que está fazendo isso, ele percebe que a pastilha de freio
do carro está no final. Ela pode até durar mais 1.000 ou 2.000 quilômetros, mas ela está no final. Tá? Então, a troca dessa pastilha de freio com um pouco de material ainda, ela evita que seja desgastado o seu disco de freio. Não é? Que é muito mais caro o disco de freio que as pastilhas de freio. Não é? Então, assim, se você esperar acabar essa pastilha, aí você vai fazer uma manutenção corretiva. Porque a pastilha vai acabar, o material da pastilha vai encostar ferro com ferro, como nós falamos aqui, não é? E vai causar um desgaste no disco. Aí, ao invés de ser uma manutenção preventiva, passa a ser corretiva, porque aí você tem que trocar os discos e as pastilhas. O teu orçamento vai sair de 1 e vai para 3, né? Então, é muito importante isso. E o segundo exemplo é a troca de óleo. Não é? Porque você pode só trocar o óleo do carro, é verdade, você pode. Mas acho que é obrigação do mecânico dizer que é muito melhor você trocar os filtros também, filtro de ar, o filtro de óleo, filtro de combustível, no momento que você troca o óleo, porque você faz o sistema todo funcionar com óleo limpo e com o filtro limpo. Muitas vezes você quer economizar os, sei lá, R$30 que custa um filtro de óleo, não é? Para economizar esses R$30, você aproveita o mesmo filtro usado que tem lá fagulhas ou tem resto do óleo antigo que você trocou. Então o mecânico troca o óleo, aproveita o filtro e pode causar algum problema que pode danificar o motor. Não é? Então essas diferenças entre a manutenção preventiva e corretiva, eu acho que tem que estar na ponta da língua de qualquer profissional da reparação. Não é? Sem dúvida. E é o que né? Se você não trocar o seu óleo agora, se você não trocar o seu óleo agora, né? O motor pode fundir, né? É uma economia que você passa para a pessoa, mas você mostra para ela que não precisa ser agora, você pode voltar daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, mas se você não fizer isso em breve, o que pode ocasionar? Sim. Da mesma forma como você falou da pastilha. Né? É muito melhor do que você falar, não, precisa trocar agora. Né? Se você continuar com isso aqui, não sei o que vai acontecer. Você faz aquele terrorisminho barato, você faz ali para tentar fazer com que a pessoa troque nesse exato momento. Né? Quando um discurso de explicação e de transparência gera muito mais segurança na pessoa em comprar. Verdade. Né? Verdade, é isso aí. Falando um pouquinho, né, de tecnologia agora, é um assunto que nem todo mundo gosta, mas a gente é obrigado a falar, né? Muitos vendedores, eu percebo isso aqui no nosso dia a dia, eles sentem-se ameaçados por essas novas tecnologias, imaginando que num futuro próximo as vendas acontecerão sem a necessidade da intermediação de um vendedor. Né? O que vocês têm a falar sobre isso, Leandro? Olha, Beira, assim, eu sou um cara super adepto de tecnologia. Né? A gente, desde muito cedo nos Supervendedores, a gente trabalha com CRM, trabalha com várias automações. A gente tem quando você se cadastra para receber uma newsletter, aquilo tem várias ativações por trás para sempre manter você como ouvinte, como cliente, sempre informado do que a gente está se movimentando. Eu acho que para o vendedor, ele entender que a tecnologia vai ajudar, vai ajudar ele a vender mais, esse é o grande desafio. Acho que, porque assim, aprender a usar um CRM, aprender a usar um RP, um software, aprender durante a pandemia, a gente fez um monte de reunião online, teve um monte de gente que começou a usar softwares que nunca ouviram falar e hoje é super tranquilo você fazer uma reunião no Google Meeting, no Zoom. Enfim, cara, eu acho que a tecnologia ela tem que ser encarada para facilitar o nosso dia a dia. Esse é o grande segredo. Não é para dificultar. Tem muita gente que vem conversar com a gente e fala assim, pô, você acha que um dia o e-commerce ele vai substituir o vendedor? Eu falo, quando é que o e-commerce nasceu? Não foi ontem. Você tem muitos anos de e-commerce no Brasil e você ainda tem a figura do vendedor. Eu acho que o e-commerce pode facilitar o cliente tirar um pedido de um produto que ele conhece.
Agora, quando ele precisa especificar o produto porque ele está com dúvida, porque ele não está seguro se essa é a melhor opção para o cliente dele, ele não sabe nem por onde começar, ele precisa da ajuda do vendedor para definir o produto que o cliente dele vai comprar, o vendedor sempre vai ter seu espaço. O vendedor sempre vai ter seu espaço. Mas qual o vendedor, cara? O vendedor especialista, o cara que se especializa dentro daquele segmento. O vendedor que sabe fazer boas perguntas para conseguir extrair aquilo que realmente o cliente precisa comprar. O vendedor honesto. Infelizmente, a gente precisa reforçar. Nós precisamos de profissionais honestos. Que é o que o Dani comentou agora há pouco. Falou, pô, por que eu levo numa oficina que não tem nem fachada, né, que é tudo escuro, parece uma caverna, e eu deixo a chave do meu carro lá, com todas as minhas coisas dentro do carro, e falo, viu, volto à noite, eu volto no final da tarde para pegar. Porque eu confio no cara. Eu sei que eu não vou ser enganado, né, Dani? Então, esse vendedor com esses 3 atributos, ele sempre vai ter espaço, Beiran. Ele não precisa enxergar a tecnologia como algo ameaçador, né? Eu não sei se você já ouviu falar do ChatGPT. Já ouviu falar? Sim. Cara, isso aí... Dá medo de ouvir, né? Você minhas começa a filhas mexer... me apresentaram, eu não conhecia, minhas filhas me apresentaram isso aí, eu falei, caraca, que é isso? Assim, eu perguntava e ele respondia. Exatamente, Negócio e boas louco. respostas, Boas né? respostas. Boas respostas. Cara, se você é um cara que tem medo da tecnologia, você vai olhar para isso com uma mentalidade até de escassez, tipo, pô, essa porra vai tomar meu espaço. Sim. Agora, quando você entende o propósito da ferramenta e você começa a usar ela no teu dia a dia, você percebe que não, que aquilo vai te facilitar uma... pô, eu preciso escrever um e-mail bacana para dar os parabéns para um cliente. Vai lá no chat GPT e pede lá e-mail para mandar os parabéns para o Jorge, que é meu amigo e tudo mais. O chat vai escrever e você pega aquele texto e você faz uma adaptação, você deixa aquilo mais pessoal. A tecnologia veio para te servir. Não veio para tomar teu espaço. Essa é uma apresentação PowerPoint, que foi o caso que eu fiz a consulta lá. Eu, às vezes, tenho que fazer, sim, né? Sim, uma apresentação PowerPoint. Porra, o chat fez bem melhor do que as minhas apresentações. Rápido. Mas me diz uma coisa, quem que apresentou para o teu cliente, para o teu fornecedor? Foi o chat ou foi o Beiran? Não, fui eu. Cara. É sobre isso. A tecnologia, ela vem para, tipo assim, cara, olha, eu não tenho tempo... ou eu não quero fazer, não tenho saco, faça para mim? Faça. Aí você pega aquilo que a tecnologia trouxe e você põe a tua pegada vendedora. Entende? Aí você vai e você faz a apresentação. Isso, na minha visão, eu acho que a tecnologia nunca vai chegar no ponto de... substituir o vendedor. Não acho. E no nosso caso, né, Leandro, você tem uma venda muito técnica. Então, por mais que o dono do carro se proponha a comprar uma peça pela internet, pelo Mercado Livre, ele corre o risco de comprar uma peça errada e levar para o mecânico dele, o mecânico falar que está errada a peça, ele tem que devolver a peça, uma perda de tempo tremenda. Então, a verdade é que, como no nosso negócio, autopeças e motopeças, é uma venda que envolve um lado técnico, a necessidade de um vendedor formador de opinião, não é? Que tenha como você falou, um cara honesto, que mande a real pro dono do carro ou da moto e faça uma explicação de uma maneira clara e correta, ele sempre vai ter o espaço dele. O vendedor especialista. Ele é... Cara, quantas vezes você não foi numa loja? Quantas vezes você não ligou numa empresa? Você não sabia muito bem o que você precisava comprar, mas você sabia que você tinha que conversar com o Daniel, porque o Daniel ia te ajudar a definir o que você ia comprar para resolver um problema que você tem. Esse espaço nunca vai ser tomado pela tecnologia, cara. Essa confiança, essa conversa. Quanto mais especialista o vendedor for, mais espaço ele vai ter, cara. Inclusive, se você colocar 2 vendedores, humano contra humano, e um entende do que ele está vendendo de verdade, e o outro, preciso perguntar e tudo mais, o cara que entende, ele leva. Mesmo que esteja com um valor um pouquinho mais alto do que o teu concorrente. Por quê? Porque quanto mais especialista você é, mais confiança você passa, cara. Entende? Eu acho que essa relação de confiança ela é fundamental para o vendedor poder exercer bem o papel dele, e a tecnologia ela não vai tomar esse espaço.
ela vai facilitar a vida do vendedor. Por isso que o vendedor especialista, o cara que entende, que estuda, que se desenvolve, sabe trabalhar com CRM, sabe usar o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, sabe usar o telefone como outra ferramenta de trabalho. Enfim, ele tem um conjunto de ferramentas. Né? Você parar para pensar, o telefone é uma puta de uma tecnologia. Claro. Né? Só que é uma tecnologia de 100 anos, sei lá. O ChatGPT é uma tecnologia de poucos anos, mas também é uma tecnologia. O WhatsApp tem o quê? 10 anos? Mais ou menos. Mais ou menos 10 anos? Então, quer dizer, a gente vai se adaptando, a gente vai se moldando em cima da tecnologia para a gente exercer nosso papel, cara. É sobre isso. Eu concordo e acho que assim, o vendedor, pensando de maneira trágica, né? Digamos que o vendedor desista de ser vendedor de autopeças, mesmo um colaborador nosso, do nosso time aqui, ele desista porque ele está lá fazendo uma faculdade e a gente acha muito bacana isso. Então, um rapaz ou uma moça vai lá fazer uma faculdade, como nós temos vários jovens aqui fazendo faculdade e muitas delas nós colaboramos com pagamento e muitas vezes integral. Legal. A gente tem um plano para isso. E aí, o que acontece? Esse profissional se torna, por exemplo, administrador de empresa. Ele se formou, né? Estudou bastante, se dedicou muito. E aí ele quer deixar de ser vendedor para ir trabalhar na área a qual ele estudou. A gente acha isso super normal e bacana. Faz parte da ambição. Nunca ele vai perder o que ele aprendeu como vendedor. O que ele se desenvolveu como vendedor. Porque um bom administrador de empresa, ele, acima de tudo, ele tem que ser um bom vendedor para vender os seus serviços, para se comunicar com clientes, com os seus liderados e tudo mais. Assim funciona para um advogado, para um médico. Quantas vezes você vai num médico bom, bem referenciado, e ele te atende de uma maneira rápida ou não tão atenciosa, fria, e você troca esse profissional por um outro que pode até não ter as mesmas qualificações desse primeiro, porque ele te atendeu melhor, ele te atendeu com mais calor humano, ou seja, ele foi mais vendedor. Então o médico, o dentista, o administrador de empresa, o advogado, todos eles têm que ser vendedores para se darem bem nas suas carreiras. É difícil você ver um dentista que não sabe vender um bom tratamento dentário, sendo que você foi procurá-lo para trocar uma cárie. Ele tem a obrigação de falar, porra, Leandro, olha, você está com a tua dentição aqui torta, que tal se você fizesse isso e aquilo? Ele vai te vender um clareamento, alguma coisa assim. O bom profissional, dentista, ele também é um vendedor. No momento que ele te oferece a limpeza, o clareamento dentário, ele está te vendendo um serviço. Não é? Então, assim, vendedores, esqueçam essa questão de tecnologia, de avanço, porque sempre haverá espaço para um bom vendedor. Todos nós temos que ser vendedores, né? Deveremos ser, para termos sucesso na nossa vida pessoal. Não é? Eu acho que até no âmbito amoroso a gente se vende um pouco. Você tem que saber tirar o pé, saber ouvir mais do que falar, né? E aí você constrói um pensamento, quer dizer, os argumentos para você se contrapor à opinião da tua mulher ou do teu marido, né? Muitas vezes você está se vendendo ali, você está usando as suas habilidades de venda, não é? Então você pega um cara, por exemplo, assim, um cara solteirão, né, abandonado, tipo o Daniel Mestre. Olha só o sobrenome do cara. O sobrenome do cara é Daniel Mestre. Né? Você pega um cara desse que tá lá solteirão em Sorocaba, roqueiro, raiz. Metaleiro. Imagina o que sobra, né? Pra ele ouvir a mulherada falar e ele vender o seu peixe. Porque o cara, cá entre nós, não é grande coisa, né? Ele tem que vender o peixe dele. Tem que vender bem. Mas vendeu, né, Daniel? Beira. Ah, é? Então é novidade isso. Não, que isso. O bicho vai casar esse ano. É mesmo? Se tudo der certo, hein, Dani? Mas no nosso treinamento ele tava solteiro. Durante o nosso treinamento. Aí eu não sei. Tava na pegada. Tava na pista. Tava contornando muita objeção aí, né? Mas você concorda com isso, né, Dani? Você Claro, deve ter usado as suas habilidades de venda para conquistar esse novo amor aí. Cara, a habilidade de vendas é uma habilidade que vai servir para você lidar com qualquer conflito, né? Seja conflito pessoal, seja conflito profissional, seja vendendo um projeto, seja vendendo uma ideia.
grande parte dos profissionais que têm dificuldade de comunicação, de venda, não vão conseguir ter os resultados que os vendedores, como você falou, né, são capazes de alcançar. Né? A habilidade de se vender é determinante em qualquer carreira. É isso aí. É isso aí. Agora tenho aqui mais uma pergunta. Vamos fazer essa para o Daniel. Ó. No nosso time, que vocês conheceram bem, o time aqui da GB e da MTO, nós temos vendedores internos e externos. A grande maioria é vendedor interno. Não é? Na tua visão, Dani, o vendedor interno e o externo, eles têm que ter diferentes tipos de abordagem? Bem, o cara interno e o externo, eles vão ter algumas diferenças na sua rotina. Né? O cara que é externo, ele precisa trabalhar com um tipo de organização maior. Né? O cara interno, se ele faz uma ligação, o cara não atende, ele consegue improvisar muito rapidamente outra coisa para fazer. O vendedor externo, e eu fui vendedor externo lá atrás, não tinha nem o Waze, nem Google Maps, não tinha nada disso. Se ele não planeja muito bem a sua própria rota, se ele não deixa muito bem agendado as visitas que ele vai fazer, o que ele precisa fazer em cada cliente, ele acaba gastando tempo e dinheiro na rua, e se ele não conseguir ser muito produtivo nas visitas que ele faz, ele acaba deixando muita margem, né? Ele acaba custando muito caro. A rua está cada vez mais cara, né? Gasolina e tudo mais é cada vez mais caro. O vendedor interno, ele não tem a questão da venda presencial a seu favor, né? A comunicação no presencial é muito mais fluida do que por telefone. Né? Então, por telefone, você precisa ter um controle muito maior de técnicas de tonalidade, técnicas de comunicação, para você conseguir fazer uma abordagem rápida, né? Sem depender ali de fatores visuais, levar alguma coisa cara. É muito mais fácil você dispensar um cara pelo telefone do que presencialmente, né? O cara já está ali na sua frente e tal. Então, tem alguns tipos de habilidade, algumas técnicas que diferem bastante. Né? Tem pessoas que vão ser melhor sucedidas na venda presencial, tem pessoas que vão ser melhor sucedidas na venda interna. Mas o eixo central ali, as técnicas e os comportamentos, eles são muito parecidos. Né? A habilidade de venda ela funciona igual para os dois lados. Algumas questões particulares podem dizer se você vai ter mais sucesso no interno ou no externo. Legal, concordo 100%. Né? O Leandro, você usou um termo, né? CRM, a gente sabe o que é. Eu não sei se todos sabem. Você pode explicar para a gente o que é o CRM? Claro, Beira, e excelente pergunta, tá? Realmente tem muita gente que está no mercado, que vende bem e não está familiarizado com o CRM. O CRM, cara, é uma sigla que vem do inglês Customer Relationship Management, ou seja, gestão do relacionamento com o cliente. Basicamente, o CRM é uma ferramenta do vendedor para ele fazer toda a gestão de oportunidades que ele tem dentro do funil de vendas dele, dentro do processo comercial dele ou dela, e para ele centralizar todas as informações que ele tem do cliente. Então, lá dentro do nosso CRM, tem ali a empresa GIB, tem o Beiran, tem os gestores do teu time estão cadastrados dentro do nosso CRM, e ali a gente faz todo o controle das oportunidades de negócio que a gente tem dos supervendedores para a GIB. Então, é uma ferramenta dinâmica, é uma ferramenta do dia a dia. Eu costumo falar que o vendedor chegou na empresa, ele tem que abrir, pegar um café, sentar no computador, abrir o e-mail e o CRM dele para ele entender o que ele vai fazer ao longo do dia. Juntando com a resposta do Dani, o Dani falou muito de planejamento, né, Dani? Né, do vendedor externo estar muito bem planejado para fazer a rota, mas a gente sabe que às vezes problemas acontecem. Às vezes ele foi lá, o cliente, teve um problema, teve que sair, e ele se vê ali nos próximos 45 minutos, 1 hora, sem ter uma reunião de vendas. Ele abre o CRM, ele vai procurar algum cliente que ele atende naquela região para saber se ele pode se deslocar até lá, se ele pode ligar para o cliente. Isso tudo no celular dele, no smartphone dele. Então é uma ferramenta do vendedor, onde ele centraliza todo o relacionamento que ele tem
com a sua carteira de clientes e com os seus potenciais clientes quando a gente fala de prospecção ativa, cara. Sim. Vocês, eu tenho acompanhado, né, Leandro? Vocês têm uma parceria com a RD Station, né? Exatamente. Que é um dos grandes, né, no setor, né? Hoje eu acredito que o RD Station CRM seja o maior, né? o CRM mais utilizado no Brasil, porque eles têm um plano free, que é um plano bem encorpado e gratuito. Você consegue usar bastante a ferramenta, consegue fazer a gestão do relacionamento com o seu cliente no plano free. Então, eles têm uma base de público bem grande. É a ferramenta que a gente escolheu desde o primeiro dia da nossa operação comercial, uma ferramenta que tem muita qualidade pelo preço que ela oferece. Então, tem muito valor agregado, cara. Então, além de eles serem patrocinadores do Papo de Vendedor, é uma ferramenta que a gente já recomendava, né, Dani? Muito antes da RD entrar pro Papo de Vendedor oficialmente, cara. A gente recomenda. E você acha indicado para um vendedor balconista de loja utilizar dessa ferramenta? Não. Eu acredito que não seja a melhor ferramenta porque o balcão é muito dinâmico. Tá. Né? Então, pô, eu tô ali no balcão, você entra na minha loja, eu vou te atender ali. Muitas das vezes eu vou me apoiar direto no meu RP. No software que eu vou tirar o meu pedido para você. E quando você sai ali, você fechou comigo, foi até o caixa, tal, o pessoal da separação já está separando, eu já estou atendendo o Jorge que entrou na loja. Então, é muito dinâmico. Tá. O CRM ele tem uma característica de você ter um prazo maior para você fechar uma venda. Então, por exemplo, vamos desenhar um projeto de treinamento para GB. Então, eu vou sentar com você, eu vou desenhar, vou entender quais são os desafios, quais são as dores, o que você quer com esse treinamento. Então, até eu apresentar a proposta para você, o projeto, a proposta, eu levo um tempo. Depois um tempo para maturar, para a gente sentar, negociar. E tudo. Quer dizer, o ciclo de vendas é um ciclo mais longo. Tá. Então, para eu fazer a gestão desse ciclo, eu uso o CRM. Tá. Agora, numa coisa dinâmica, que eu tenho que tirar o pedido rápido, é melhor você ter um RP... um RP ali na ponta, ali te dando mais dinamismo. Mas isso não quer dizer... Aí eu estou falando com os lojistas aqui, os clientes da GIB, da MTO. Não quer dizer que você não tenha que ter uma análise desse balcão, uma análise desses vendedores... E principalmente uma comunicação com a tua carteira de clientes, aí sim apoiada no marketing. Por isso que quando a gente fala de gestão de relacionamento do cliente, tem o marketing da empresa, da loja, da oficina, do centro automotivo, ela tem um papel importante. Porque às vezes você vai entrar na minha loja porque você recebeu um e-mail marketing, porque você viu um post que eu fiz no meu Instagram, porque você recebeu um anúncio no Facebook e você lembrou da minha loja. Aí você vem até mim. Então, esse relacionamento que você está fazendo, que eu estou fazendo como empreendedor, para te atingir como meu cliente, também é gestão de relacionamento com o cliente, entendeu? Sim. E uma loja, ela não precisa necessariamente fazer um grande investimento para fazer uso dessas ferramentas que existem hoje, né? Sim, acho que tem ferramentas muito boas e com preços bastante atrativos para não ser uma barreira de entrada. Agora, conforme você vai avançando, conforme você vai utilizando, você vai querendo mais, você pega gosto, aí você vai fazendo investimentos um pouco mais consideráveis, mas que sempre retorna. Sim, mas aí você já tem o retorno, você se sente estimulado em investir porque você está percebendo vantagem. Eu percebo assim, boa parte dos nossos clientes, eles não se preocupam muito com isso porque acham que é algo muito caro e muitas das vezes eles não conhecem tecnologia para acessar e para testar um CRM, como nós estamos falando aqui. Né? Mas eu acho que faz uma diferença muito grande para uma loja que tem um CRM e possa fazer uso para ofertar produtos para as oficinas de volta, para os centros automotivos de volta, para lembrar o dia do aniversário daquele determinado cliente. Esse é um excelente exemplo. Né? Alguma coisa assim, o CRM, ele é dinâmico. Ele é dinâmico, ele faz isso por você. E é assim, a gente está vivendo nesse momento, esse ano aqui, nós estamos gravando esse episódio em 2023, esse ano aqui se fala muito de marketing conversacional, cara, que é você juntar tudo isso que a gente está falando com o WhatsApp. Então, como é que eu vou fazer
para fazer um follow-up no Daniel, no dia do aniversário dele, mas eu quero não mais fazer só por e-mail, eu quero mandar um WhatsApp para ele. Só que eu não quero falar para o vendedor mandar o WhatsApp, porque eu quero que o vendedor vai te atender. Então eu vou automatizar RP, CRM, ferramenta de marketing e o WhatsApp para eu fazer esse disparo para o Daniel receber o feliz aniversário por e-mail e pelo WhatsApp, porque ele usa mais o WhatsApp do que o e-mail. Isso é verdade, inclusive. Uhum. E ele tenha essa... Puta, que legal, cara. A GB lembrou de mim. Entendeu? Hoje, o marketing conversacional é algo que está sendo muito estudado. E para quem curte tecnologia, mergulhe de cabeça, porque vai ser uma virada de chave pelos próximos 3 a 5 anos, cara. E lá vou eu fazer mais um jabazinho aqui pro super vendedores aqui. Vocês, varejistas que nos ouvem, né, pode ser que a gente esteja falando alguma coisa assim que vocês falem, porra, não está ao meu alcance, eu não tenho gente para fazer isso. Eu entendo, o dia a dia de vocês é corrido, tem que atender balcão, muitas lojas não têm um número de funcionários para que o empreendedor se sinta à vontade e com tempo para desenvolver a busca de uma ferramenta. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, sem gastar nada, ouçam o Papo de Vendedor, né? Depois o Jorge vai disponibilizar tudo isso aí nas nossas redes, né? O contato deles. É super fácil. Papo de Vendedor no Spotify. Pomba, já achou, né? E a partir daí, se vocês gostarem e acharem que faz sentido, aí sim vocês podem estender a busca por YouTube, com vídeos, com videocast que eles fazem. E agora no próprio Spotify, também não sei se vocês sabem, eu descobri isso outro dia, você pode ter a imagem ali. Então, porra, super legal. Você pode fazer aquilo num tempo de lazer teu, que você tá lá de bobeira, esperando né, alguém, ou o movimento da loja tá um pouco mais fraco, você pode se atualizar. Então, façam uso dessas facilidades que a tecnologia nos dispõe hoje. Não é? Eu recomendo muito, ouçam esses podcasts, vocês vão ouvir que faz sentido tudo isso que a gente está falando. É difícil aqui num podcast de 1 hora e meia, né? A gente passar o tanto de conteúdo grátis que vocês têm simplesmente com esses caras aqui. Claro que aí vocês vão para a rede, tem muito mais. Não são só eles, né? Vocês podem ter acesso a muita informação de qualidade sem gastar R$1. Então, eu recomendo fortemente, né, que vocês possam crescer ouvindo o que esses caras têm para falar com uma intensidade maior de tempo aí, né? E aí, junto nessa colocação, acho que tem tudo a ver, né? Tem uma pergunta assim, né? Um pedido para vocês, né? Vou pedir esse pro Dani, porque senão ele se sente abandonado lá à distância. Tá sozinho lá, vai lá. Tá lá sozinho, tadinho. Quer dizer, não tá mais sozinho agora, fiquei sabendo agora. Acompanhado. Dani, explica pra gente aí a diferença entre vender valor e preço. Cara, preço é o que a gente paga, a quantidade de dinheiro que você tem que tirar de dentro da sua carteira para obter determinada coisa, né? O valor é o que o cliente percebe de vantagem, de resolução, de melhoria na própria vida ou na resolução de um problema que ele tinha após ter comprado com você, né? Então, tem produtos que são, como preço, ele é barato, né? Mas como valor, eles são uma coisa que resolve um problema muito grande. Você está com uma baita de uma dor de cabeça, né? O remédio para dor de cabeça, ele é barato. Ele vai custar, sei lá, R$8. Você compra uma cartelinha ali, 3 comprimidos, beleza. Você toma, passou a dor, né? Você prefere continuar com dor de cabeça o dia inteiro ou gastar R$8? Você vê o valor percebido disso muito rápido, né? Tem algumas questões, Beira, que fica mais difícil de você mostrar o valor, né? Que o uso do produto que você está vendendo não gera um retorno tão direto para o cliente. Você tem que explicar, aí faz o papel do vendedor, que muitas vezes a tecnologia não consegue, que é traduzir a resolução, traduzir o valor que esse produto vai trazer em benefício para você e para sua vida, né? Como você falou, você vai economizar no filtro de óleo de R$30,
de repente você perde todo o óleo que você trocou, né? E você acaba com um problema no motor, e para economizar R$30, você precisa fazer o motor inteiro de novo, você gasta 7 conto, né? Porque você resolveu economizar R$30. Né? Então, só que o valor do filtro, quando você troca, você não fala, nossa, meu carro mudou completamente, né? Estou percebendo a volta daqueles R$30 que eu coloquei no filtro de óleo. Você não percebe nem um pouco, né? Então, precisa vir da explicação do vendedor, né? O preço é o quanto você tira da carteira. O valor é o quanto a sua vida muda a partir do produto resolvendo um problema, né? Tem produtos que são muito fáceis de você fazer essa matemática, né? A gente usa o ROI, né? O retorno sobre o investimento, para mostrar quanto veio de valor. Você deu exemplo aí, né? Você fez o treinamento com a gente, você teve um preço que você pagou, né? Valor é tudo que aumentou as vendas desde quando você fez o treinamento com a gente, né? Apesar de ser um investimento grande para a empresa, o valor percebido do retorno, né, é recorde de vendas, é o pessoal ganhando dinheiro, é você vendo o estoque girar. Então, são duas coisas completamente diferentes. O que acontece é que tem vendedor que só sabe falar sobre preço, né, e aí a objeção vai ser em cima de preço. E aí você acaba perdendo para um concorrente que vende mais barato, né, mas a conversa não deveria ser sobre isso, né, o vendedor precisa ser habilidoso o suficiente para direcionar a conversa para o valor, né? O que a pessoa vai ganhar comprando, ou que a pessoa pode deixar de correr risco, deixar de ter que gastar no futuro, né? Utilizando a sua solução ou o seu produto. Perfeito. Eu me lembro até agora do exemplo que eu mesmo dei aqui, quando eu estava fechando o treinamento com o Leandro. Ele me explicou tudo o que ele poderia fazer por nós. Primeiro ele me perguntou qual era o meu problema, como funcionava a minha empresa. Ele fez um estudo para entender a proposta que ele iria me fazer. Essa proposta foi tão bem feita, Dani, e você nem participou disso aí. Você ganhou dinheiro sem fazer porra nenhuma, né? Porque a proposta foi tão bem feita, a explicação, e foi online, né? Foi online. Foi uma presencial, mas a proposta foi online. Foi. Né? E foi tão bem feita que, porra, cara, quando ele me deu o preço, que foi quanto eu paguei, e não foi barato, né? Eu coloquei acima do preço o valor. Falei, porra, se ele entrega tudo isso que ele está me propondo, e de fato entregaram, né? O preço, que não era barato, foi um investimento que nós fizemos no nosso time, e do qual a gente colhe bons frutos até hoje. Né? Puta propaganda, hein, cara? É isso aí, já. Vamos fazer um corte, Dani, né? Já é um depoimento. Você vai ver uma coisa, né, Dani? Na próxima, agora você ficou sabendo, né, que a gente está aqui tratando nós dois. Sei lá, no final do ano a gente dá uma atualizada no nosso time. Acho que eu falei agora no episódio mesmo, né? Prepara que dessa vez vai ter que ter desconto pra cacete, porque depois dessa propaganda toda, cara, puta jabá. Não, brincadeiras à parte, a diferença entre valor e preço, ela deve ser percebida, e o bom vendedor tem que saber vender isso para o cliente. Mostrar a diferença entre valor e preço, né? E no mercado de autopeças, cara, o vendedor, ele tem uma importância muito grande nisso que o Dani falou, né? Porque, por exemplo, a gente está vendo os patrocinadores aqui. Você pega, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa caneca aqui, ó, essa caneca, né? Essa caneca é uma caneca, né? Então, se você for comprar comigo, se você for comprar com o Daniel, a mesma caneca, essa caneca custa R$ 9,90 comigo, e com ele é a mesma caneca, custa R$ 9,90. Qual que é a diferença entre a minha caneca e a caneca do Daniel? Porra, tá claro. A diferença é essa marca aqui, ó. A ATM, automotivamente, cacete. Isso aqui, inclusive, tem que valer mais, pô. Não, esse nome de podcast é maravilhoso. Eu comentei com o Dani aqui, esse nome é o nome mais criativo do que Papo de Vendedor, Dani. O fato é que o produto é o mesmo, Beirão. O diferencial é o vendedor. Uhum. Então, quando você está conversando com o teu vendedor, o amigo ouvinte, quem está nos assistindo, e vende, e às vezes quer entender melhor, pô, como é que eu justifico o mais valor na mente e no coração do meu cliente? Cara, põe luz em cima de você, cara. Porque se você tá falando comigo para comprar essa caneca, você tá me valorizando.
E, de alguma forma, a forma como eu estou te atendendo, a forma como eu estou vendendo para você, também está sendo positiva. Porque se não fosse, você não estava me ligando. Você estava me ligando para o Daniel, que é o meu concorrente nesse exercício aqui. Então, o valor, que nem o Dani falou, é aquilo que você recebe. E o preço é o que você paga. O preço da caneca é R$10. Agora, pô, e a consultoria para te ajudar a escolher a caneca? E o meu estoque? Porque o estoque é uma forma maravilhosa para um distribuidor, para um revendedor, transpor valor para o seu cliente. Né? Velocidade de entrega. Velocidade de entrega. A embalagem que ele entrega. Segurança do produto dentro da embalagem. Então, se eu, como vendedor, sei os meus atributos, durante a venda, eu sei portar melhor isso para você. Sim. Ah, mas no Daniel é mais barato. Pô, mas você não comentou comigo que a última vez que você comprou lá, o material chegou amassado? Aqui você sabe que você não tem esse problema. Isso aí. E aí você parte pro fechamento. Por quê? Porque o cara já se convenceu aqui dentro. Realmente, né? Puta dor de cabeça, tive que devolver. Meu cliente ficou puto porque a peça era para chegar hoje e não chegou. Então, o lance do valor, o valor agregado, às vezes é meio poético, né? Fica uma coisa meia... Nossa, eu tô comprando valor, tô vendendo valor. Mas a verdade é que o valor, ele parte de uma relação honesta e sincera entre vendedor e cliente. Perfeito, cara. perfeito. Belíssima explicação aí. Agora sim, existe, gente, daí a pergunta para os dois, né? Para o Daniel e para você, Leandro. Será que eu deixei de perguntar alguma coisa para vocês que porventura vocês gostariam que eu tivesse perguntado? Quer começar, Dani? Olha, Beiran, foi um bate-papo bem bacana, cara. A gente conversou sobre bastante coisa. Se deixar nós três conversando aqui, a gente vai até amanhã cedo, né? Então? Não restou nada aí para perguntar, então? Cara, para mim cobrimos bastante coisa. Tem alguma coisa aí, Lê? Você gostaria de falar? Cara, eu acho que, assim, a gente bateu um papo legal sobre vendas, a gente falou de tecnologia, a gente falou de valor agregado, a gente falou de uma série de coisas, mas eu acho que, além disso, a gente podia falar rapidamente sobre... Cara, a essência de uma venda, sabe? Eu acho que o que a gente fala muito no Papo de Vendedor, e se a tua audiência nos prestigiar, ouvindo o Papo de Vendedor, eles vão ouvir isso da minha boca, da boca do Dani. A gente fala muito do vendedor. Além dele estudar, se especializar, além dele ouvir o cliente, além dele ser um profissional honesto e sincero, ele precisa entender, e o que eu vou falar, Beira, era o que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a vender profissionalmente. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Leandro que estava começando na carreira, eu falaria isso, cara. Que é o seguinte, você tem que entender que a venda ela é um processo. Mesmo a venda de carteira ou a prospecção de um novo cliente, ela é um processo. Ela tem um começo, meio e fim. Quando eu vou vender para você, tem um começo, meio e fim. Depois eu vou vender de novo, começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Se eu entendo isso, se eu mapeio isso, eu, Leandro, controlo melhor a oportunidade. Quando você comentou agora há pouco, foi uma reunião presencial, foi uma reunião online. Cara, isso faz parte do nosso processo. Se eu abrir o meu CRM, você vai enxergar exatamente onde você estava quando eu estava vendendo para você. Isso foi feito... Não por causa da GIB, da MTO. Isso foi feito porque eu e o Dani sentamos e a gente falou, cara, vamos mapear o nosso passo a passo. Eu vim para cá hoje de Uber, eu estava conversando com um aluno nosso, eu estava ajudando ele a desenhar o processo. O vendedor que nos assiste, né, o dono da empresa, o empreendedor, o gerente, ele tem que fazer esse exercício de desenhar o processo dele. O cliente entra na minha loja. O que acontece? Porque às vezes só dele fazer esse exercício, ele já vai encontrar um monte de coisa que ele pode melhorar e que vai dar resultado. Aí a gente também não pode deixar culpa e mérito do mercado. Não, eu estou vendendo mais porque o mercado virou. Porra, meu. Porra nenhuma. Você mapeou o teu processo, você treinou o teu vendedor, você colocou a galera para assistir o podcast do Beiran, você pôs o papo de vendedor. Cara, você está fazendo um movimento com o teu time... E você está vendendo mais, não porque o mercado virou, é porque você virou o jogo. Então, eu queria trazer um pouco mais de luz, eu levanto muito essa bandeira do vendedor ter noção do processo de vendas e aonde o cliente dele está.
Você está em negociação? O que é uma negociação? Pergunta para o teu time, 125 vendedores, pergunta o que é uma negociação para você? O que é uma negociação para você? Daniel, o que é uma negociação para você? Se eles não tiverem alinhados no que é uma negociação, você tem um problema interno e você nem sabe. A gente já conversou com o vendedor, né, Dani? O cara, não, negociação eu tô conversando com o meu cliente aqui, não sei o quê. Eu falei, não, isso não é negociação. Isso é um relacionamento que você está tendo. Existe produto? Existe uma cotação? Não tem cotação. Então não é negociação. Negociação é quando você senta e fala assim, não, peraí, eu quero comprar de você, Beiran. Só precisamos ajustar alguns pontos. Esse ajustar alguns pontos é a negociação. Se eu não entendo onde está a negociação dentro do meu processo, eu tenho desespero para vender. Faz sentido o que eu estou falando? Faz eu fico ansioso. Quantos vendedores você não tem que o cara... Ele fica ansioso, ele levanta, ele toma 2 litros de café para não ligar para o cara que ele tem que ligar. Então, acho que é falar de processo. A gente falou de técnica de vendas, a gente fala de comportamento, mas se o vendedor sabe onde ele está, e casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Hoje eu e o Dani estávamos fazendo uma reunião com o nosso time interno. Semana passada a gente fez, na sexta-feira, a gente fez uma reunião com o nosso time interno e a gente abriu o CRM e fomos no processo. Né, Dani? Sexta-feira pegamos a primeira fase, a fase de abordagem. Hoje a gente pegou a fase de contorno de objeção e a gente foi treinando o time, a gente foi modelando o time. Por quê? Porque treinamento é algo que é constante. Não precisa ser um evento. Às vezes, se você parar 2, 3, 4 vendedores e falar de uma objeção e como contorno, você está treinando o time, você está melhorando o teu processo. Você vai vender mais. O mercado pode até estar afundando, mas com essa tua atitude positiva, né? Com essa forma de você encarar, o mercado ele pode estar caindo, mas você está subindo o teu faturamento, a tua margem de contribuição, cara. Então, para a gente poder encerrar isso, o vendedor que nos assiste estudar processo de vendas, aprender novas técnicas e ajustar a mentalidade, ajustar o comportamento para poder ter alta performance em vendas, cara. Para ganhar dinheiro, porque dá para ganhar muito dinheiro trabalhando com vendas, cara. É isso. Concordo 100%. E a nossa proposta aqui justamente é conduzir, né, ou pelo menos orientar a nossa turma para ir atrás disso, né, desse conhecimento. E assim, já indo mais para finalmente agora, caso vocês, né, passem a seguir Super Vendedores, nós vamos ter um evento muito engraçado quando eles atingirem 150 mil seguidores, é isso? Isso mesmo. Eu estava ouvindo o episódio último de vocês aí, né, voltando de viagem ontem com a minha mulher no carro, né? E aí, em determinado momento, o Dani puxa, né? Isso aí. O Dani fala, pessoal, vocês têm que ajudar a gente a chegar. Fala aí, Dani, que número 150 mil ouvintes, Beiran, pra gente raspar essa barba viking do Leandro aí, cara, ó. E vai ser ao vivo raspar essa barba? Vai ser ao vivo, já tá marcado o horário no barbeiro, Vamos fazer cara. uma live lá no barbeiro, lá no Denis, já tá arrancando a barba do Leandro. E aí ele vai passar a maquininha, eu vou ficar, como é que você fala? Bundinha de nenê? Vai ficar a cara da filha dele de 1 ano, Beirão. Vai ficar idêntico, cara. Vai ficar idêntico. Mas legal, cara. Bom, a tua você não vai cortar, não é só a dele. A dele é a não, a minha tá tranquila. A minha já tá curtinha, cara. Ele que tá cultivando esse negócio. Verdade. Faz 6 Quantos anos aí? Acho que tem uns arrancar. 5 anos de barba aí. A minha filha mais velha vai fazer 6 anos. E a última vez que eu raspei a barba foi quando ela nasceu, porque eu fui trollado pela família, cara. A minha família falou assim, não, você só pode entrar na sala de parto para ver sua filha nascer se você tiver sem barba. E aí eu tirei na maternidade, cara. Eu levei espuma de barbear, gilete e tudo mais. E aí depois eu descobri que não, né? Que não tinha problema. E aí foi a última vez que eu fiz a barba de verdade. Caraca, então são 6 anos. São 6 anos só aparando, tirando umas pontinhas. Mas agora que a gente lançou o desafio, eu tô deixando crescer, tô deixando embora. Pra ficar uma coisa meio Bin Laden. Vai ser legal, gente. Que legal, cara. Bom, gente, e como é que fazem, hein, os nossos vendedores, né? E quase super vendedores, para encontrar vocês? Como é que eles fazem? Beira é super simples, cara. Primeiro de tudo, você pode entrar no nosso site, supervendedores.com.br, ou procurar em todas as redes sociais, @supervendedores. A gente é muito ativo no Instagram. O Instagram hoje é a ferramenta que a gente mais se comunica, mais se comunica com a audiência, porque
o podcast ele é uma via de mão única, né? Então eu, você e o Dani trocando ideia e a audiência tá nos assistindo, nos ouvindo, de repente, depois. Agora, a melhor forma de trocar ideia com a gente é no Instagram, @supervendedores. Legal. E para nos ouvir, vai lá no Spotify ou no Google também, procura podcast Papo de Vendedor. Você vai acessar ali dentro do Spotify a nossa área. Tem mais de 106 episódios no ar ali para te ajudar a vender mais, vender com mais qualidade, vender sem dar desconto, para você ser um profissional mais completo na área comercial. Muito bacana. E tem um episódio, inclusive, que eu participei. Exatamente. Aliás, foi o primeiro podcast que eu participei. Arrasou, né, Foi Dani? Super Vendedores. Primeiro que legal. foi. Exatamente. E de lá pra pô. cá eu tive alguns convites. Então oportunidades. talvez tenha dado algum resultado. Deu bom, lançou o seu, pô. Lançou o seu. Pois isso é, aí. pois é, Isso pois aí. é. Parabéns. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí, então, né? Volto a falar para vocês aqui, né? O Jorge até colocou aqui pra gente. Eu já convidei o pessoal da KTM, eles estão para vir aqui. Vem o pessoal do treinamento explicar o que é essa moto, quais são os diferenciais que ela tem. Mas aí não será um episódio, tá? Será uma rapidinha que a gente chama. Para explicar como é que essa moto funciona, falar um pouco a respeito dela e também da ProTorque, que é o nosso patrocinador que colaborou com a gente com a possibilidade da gente entregar essa moto e sortear para vocês. Legal? Então eu agradeço muito aí quem esteve com a gente ao vivo, quem não esteve da mesma forma, estamos aí à disposição. Espero que tenha sido construtivo para vocês. Obrigado, Dani, por estar aí com a gente. Obrigado a você, Beirão. Obrigado pelo convite. Na próxima eu vou presencial aí, hein? Será um prazer, cara. Será um prazer. Então é isso aí. Valeu, Obrigado, Beirão. Leão. Obrigado, cara. Valeu, Foi um cara. prazer. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.